Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Imunologia Médica Básica. Nós começamos estudando o primeiro e o segundo capítulo do livro Imunologia Celular e Molecular. Nós estamos no segundo capítulo, tá? O segundo capítulo é mais extenso, demanda algumas aulas, né? Então na nossa terceira aula nós vamos hoje estudar especificamente os fagócitos mononucleares, tá? Os fagócitos mononucleares são extremamente importantes para vocês estudarem, porque eles não apenas fagocitam e comem coisas, pessoal, mas eles têm um papel muito importante aqui. Eles fazem a conexão da imunidade inata com a imunidade adaptativa. São eles que fazem a conexão. Vocês lembram que eu falei que a imunidade inata precisa da adaptativa? Então, quem é que chama a adaptativa? É um componente da imunidade inata, que são os fagócitos mononucleares, macrófagos e células dendríticas, tá bom? Então, a princípio, os fagócitos mononucleares, a princípio, no comecinho da vida deles, eles não são macrófagos e células dendríticas, eles são o que a gente chama de monócito, tá? É uma célula única, singular, que está circulando no sangue. Ela vem da onde? Ela inicia a sua vida na medula óssea a partir da célula tronco hematopoética, que é uma célula que tem a capacidade de se dividir em diferentes células do sistema imune. Na medula óssea, pessoal, essa célula tronco vai formar o monócito precursor de célula dendrítica, que vai formar um monoblasto que se diferencia em macrófago quando chega no tecido. Mas a mesma célula, pessoal, a mesma célula tronco hematopoética, dependendo dos sinais do ambiente ali, vai induzir, olha só, vou virar a página, vai induzir para a formação do quê? Novamente, do precursor de monócito de célula dendrítica e depois precursor comum de célula dendrítica, que vai formar diferentes tipos de células dendríticas, tá? Então, a célula tronco hematopoética vai formar precursor de monócito e célula dendrítica, que vai ou formar a célula dendrítica ou vai formar o macrófago, tá bom? Dependendo dos estímulos químicos que são disseminados no tecido ou lá na medula óssea ou nos vasos sanguíneos. Depende dos estímulos químicos, que a gente chama de sinalização de citocinas, tá? Isso a gente vê com mais detalhes lá na frente. Existem esses tipos de células dendríticas aqui, tá? Dendrítica clássica, plasmacetoide, a célula dendrítica inflamatória e as células de Langerhans, tá? Langerhans são células dendríticas que estão na pele. A gente vai estudar as células dendríticas numa outra aula. Então vamos olhar aqui os macrófagos, pessoal. O macrófago, quando ele está no sangue, ele está na forma de monócito, tá? Aí ele chega no tecido, olha, no cérebro, ele vai ter um diferente tipo de aspecto morfológico. Quando eu falo morfológico, é visual, tá? Quando você olha a célula no microscópio, ela tem uma cara diferente, tá? Então, quando esse monócito está no sangue, está circulando no sangue, não entrou em nenhum tecido ainda, ele é bem redondinho, né? Ele tem esse aspecto nuclear redondo, vermelho. Mas quando chega no cérebro, o aspecto da célula muda e ela tem certas projeções citoplasmáticas, né, bem agudas, que vai formar o quê? O macrófago do cérebro, que recebe um nome, é chamado de micróglia, ou células da glia, células da micróglia, tá bom? Então, o macrófago que vai para o cérebro recebe esse nome, células da micróglia. O macrófago que está no fígado, nos lóbulos sinusoides do fígado formam as células de Kupffer, né? Os macrófagos que estão se desenvolvendo no pulmão formam o macrófago alveolar, lá nos alvéolos pulmonares. Então, cada um desses macrófagos, na hora que eles chegam nos tecidos, eles se adaptam àquele ambiente e eles mudam um pouco a morfologia deles. Um fica mais espraiado, ou ele fica mais esmagadinho, ou ele fica assim com vários braços citoplasmáticos, como lá as células da glia, a micróglia, né? E os macrófagos no baço, né, nos sinusoidais, né, os macrófagos sinusoidais, né, do baço, tá? Então tem um aspecto bem peculiar também quando você olha os macrófagos distribuídos nesse órgão linfóide aqui, tá bom, pessoal? Qual a importância do macrófago? Basicamente, o macrófago ele é uma célula efetora, tá? Ele não apenas tá ali para poder limpar os tecidos de células mortas, porque nossas células morrem e quando elas morrem a certo ponto elas liberam uma certa sujeira. Então o macrófago ele vem para fazer essa limpeza, tá?
Mas na hora que o tecido é invadido por patógeno, grupos de vírus e bactérias e organismos intracelulares, tá? O macrófago vem, ele come aquilo, digere, elimina. E na hora que ele está fazendo isso, ele está secretando substâncias naquele ambiente que desperta o alerta da infecção. Olha, aqui tem uma infecção. Tá? Então ele secreta ali substâncias que a gente chama de citocinas, como por exemplo IL-12, tá? Ou TNF. E fazendo isso, ele induz um processo inflamatório e ele indica para o nosso corpo, né, que existe algum processo de infecção intracelular ocorrendo naquele tecido. Por quê? O vírus, ele é um organismo intracelular, ele infecta dentro da célula. A bactéria, ela é um organismo intracelular também, infecta dentro das nossas células. Então, quando ele percebe isso, ele libera uma sinalização ali, uma série de alertas, de mensagens na forma de citocinas, que ele secreta isso ali para ativar outras células que vai dar informação para o nosso corpo falando, hey, aqui tem um processo de infecção intracelular, vírus, bactéria ou até mesmo câncer. E a gente precisa ativar um processo inflamatório aqui, tá? E outra coisa que ele faz também, ele pega fragmentos desse patógeno e apresenta já para os linfócitos, tá? Então, ele não é muito profissional para fazer isso, tá? Quem é mais profissional para fazer isso é a célula dendrítica. Mas vocês lembram quando eu falei que o principal papel da imunidade inata é segurar um pouco a infecção e chamar a adaptativa? Esse processo de chamar a resposta adaptativa, na verdade, é recrutar os linfócitos, tá? Mas não são todos os linfócitos, tá? As células da imunidade inata, elas vão entrar em contato com o patógeno, vão ler o patógeno, fragmentar esse patógeno, pegar um pedacinho dele que a gente chama de peptídeo e vão apresentar esse peptídeo para o linfócito. E vai falar, olha linfócito, você não, mas você sim, você é específico contra esse patógeno, eu preciso de você, tá? Então ele apresenta o peptídeo, um fragmento de proteína do patógeno, para um clone de linfócito da imunidade adaptativa, tá bom? E aí aquele clone expande, tá? Tem vários clones, começa a duplicar contra aquela informação, contra aquele pedacinho do vírus ou da bactéria, tá? E aí aquele monte de exército, aquele exército gigantesco de linfócitos que cresceu contra aquele fragmento específico do patógeno, invade o tecido, você aí inflama o tecido, cheio de linfócitos ali para lutar contra o patógeno. Então o macrófago, ele faz isso, ele não apenas come e limpa a área, mas ele pega um fragmento do vírus ou do patógeno e apresenta para a imunidade adaptativa. Mas ele não é o principal que faz isso. A célula profissional que faz isso mesmo, profissional, é a que eu mostrei aqui, tá? Célula dendrítica. Por quê? Ela é mais fisiologicamente adaptada a essa função. As células dendríticas não comem direito, não sabem não se alimentar muito bem dos micro-organismos. As células dendríticas, elas gostam de dedar. Elas pegam o patógeno e falam, olha, linfócito, esse aqui, olha, esse é o patógeno que vocês têm que lutar, tá bom? Então ela pega um pedacinho do patógeno e sai mostrando para tudo quanto é linfócito, tá? A gente vai ver isso, porque isso acontece em locais específicos, em órgãos específicos da resposta imune. Então hoje vocês aprenderam mais um tipo de célula do sistema imune, fagócitos mononucleares, constituídos inicialmente por monócitos que vêm da medula óssea e se diferenciam, esses monócitos se diferenciam em macrófagos e células dendríticas. Macrófagos basicamente comem o patógeno para eliminar a infecção, mas apresentam para a imunidade inata alguns fragmentos do patógeno. E as células dendríticas, muito mais profissionais em a apresentação do patógeno. Elas apenas apresentam o patógeno para a imunidade adaptativa. Os dois comem, mas um é mais treinado para comer e matar e o outro é mais treinado para poder apresentar o patógeno para a imunidade adaptativa. São muito importantes. Se não fossem essas células, pessoal, nós não teríamos a imunidade inata, a imunidade adaptativa extremamente desenvolvida que nós temos hoje. Tá bom? Tendo dúvidas, mandem as dúvidas nos comentários, eu posso entrar em maiores detalhes para vocês. A gente vai dissecar esse capítulo 2 de uma forma mais completa nas próximas aulas, tá bom? Um forte abraço, não se esqueçam de inscrever e ativar as notificações para receberem o aviso das próximas aulas, tá bom? Se inscrevam e fiquem bem. Um grande abraço. Tchau, tchau.